Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os amigos aí presentes, tá? Nós estamos hoje iniciando o programa Causa Justa, na qual onde nós vamos estar discutindo durante diversos dias, né, questões relacionadas ao direito, né, e também à saúde, tá? Nossa live acontecerá sempre às quintas-feiras, às 20 horas, com diversos convidados. Tá? Nosso convidado de hoje é o Luiz Marcelo, cara que eu tive um prazer muito grande de conhecer há mais de 10 anos. Hoje dá para dizer que é há mais de 10 anos mesmo, né? Onde discutimos muita política, muito STF dos corredores da faculdade, né? Obviamente, nem sempre estávamos de acordo, né? Sempre existia uma divergência, mas no direito o que é gostoso é justamente essa, é a divergência, mas Claro, aquela divergência com respeito à educação, né? E é o que sempre primou no nosso relacionamento. claro que Marcelão, sim. não vou fazer muita apresentação sua, porque você não precisa de apresentação. Todo mundo te conhece. Tá? Todo mundo te conhece, todo Obrigado, mundo sabe quem você é, da tua obrigado, competência, da tua inteligência, né? obrigado. E de Exagero. tudo que. E, não, é pouco. Se eu tecer poucos elogios aqui, para você é muito pouco. Né? O que a gente programamos hoje, Marcelo, para começarmos este causa justa? Né? O nosso querido Supremo Tribunal Federal, né? Que está lá Uhum. previsto na Constituição Federal, a sua existência como um defensor, né? da, Fazendo. da Constituição Federal, Sim, independente de qualquer situação. Né? E nós, como a gente já tinha batido um papo antes, e tem algumas questões minhas pessoais, suas também, né? O STF, não sei se é em decorrência da mídia, né? uhum. Mas em decorrência também das demandas que estão surgindo. Se a gente analisar aí os enfoques na mídia do STF, estamos vendo aí de Fernando Collor de Mello, foi quando o STF realmente apareceu no nosso mundo jurídico, foi um grande momento dele, né? O primeiro grande momento dele. Aí depois nós passamos por Itamar Franco, Fernando Henrique, Luiz Inácio, Dilma e agora Bolsonaro. Né? De lá para cá, né, principalmente do último governo, do governo Dilma, e agora, principalmente agora no governo de Bolsonaro, o STF tem sido extremamente exigido, né, em todas as suas instâncias, inclusive com a abertura de inquéritos, né, internos, né, por determinação do próprio presidente da corte, né, para apurar situações aí que fake news, ameaças, né, questões de quebra, pseudo quebra de uma democracia. E o STF está aí. Justo ou injusto, como bom advogado, eu sempre vou dizer, o Poder Judiciário é injusto quando eu perco uma questão. E ele é justo quando eu ganho a questão. Né? Vai ser sempre assim. Tá? É, Então a gente tem que analisar de uma forma muito aberta essa situação, né? Com a cabeça bem arejada, bem aberta para poder receber informações de todos os cantos, né? E crescer. Tá? E crescer com essa diversidade que nós temos hoje. Né? Diversidade de exato. pensamentos. A internet hoje está nos possibilitando sem número, né, de situações, de contatos. Eu estou até terminando agora de escrever um artigo de 5 e 10. Por que 5 e 10? Em apenas 5 semanas, nós evoluímos na área acadêmica. Aí eu estou falando com relação à parte tecnológica. Né? Sim.
10 anos. Nós jamais, ano passado mesmo, eu jamais iria pensar que nós iríamos ter essa evolução tão grande na área acadêmica, com a parte de tecnologia, com o ensino remoto, com a educação à distância, que são coisas diferentes, né? E tudo mais, né? Em menos de 5 semanas. Né? As instituições inovaram e cresceram. Isso é muito legal. É show de bola. Mas, cara, Supremo Tribunal Federal, defensor da democracia, o que você me diz disso? Ele é heróico, é um vilão? Os nossos ministros, eu já tenho a minha opinião própria, que não deveriam ser indicados pela presidência, mas sim eleitos pelos pares, juízes, advogados, membros do Ministério Público, né, defensores públicos, né? Essa talvez fosse até uma forma mais, vamos dizer, democrática, né? Em vez do que a indicação. Né? Meu querido, estou contigo e vamos lá. Né? Vamos embora. Primeiro, eu queria, né, agradecer o convite para a gente fazer isso juntos, que eu achei muito legal. Estar contigo é sempre um prazer para mim, né, óbvio. Cumprimentar o pessoal que está chegando aí. Eu vi a Vanessa, a Beca, Júlia Miriam. Vi bastante gente entrando aqui. E daí, então, vamos lá, né? Eu achei legal a introdução, né? O assunto é esse do STF mesmo. O STF não é uma instituição homogênea, não é? É um colegiado e, portanto, tem muita gente que pensa muito diferente dentro dele. O que é muito importante, não é? Porque o Brasil não é homogêneo. O Brasil é plural. Né? A gente tem bastante gente diferente, não é? No Brasil e a gente precisa ter instituições plurais que abarquem toda essa pluralidade que existe na sociedade e no mercado brasileiro. Então, o primeiro passo é esse, né? Aí a gente tem essa outra questão, que é uma questão importantíssima, né? Que é a democracia, que é o STF, da maneira como ele... Até umas 2 semanas atrás, ele estava sozinho defendendo a democracia no Brasil, né? De 2 semanas para cá, a coisa deu uma arrefecida. Mas então, eu queria começar, não é, dizendo o seguinte. A Constituição propõe uma estrutura e um plano para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente conseguir entender essas coisas, que é uma coisa simples a respeito da Constituição. A Constituição é um plano de progresso e desenvolvimento social. Então, a primeira coisa para entender a Constituição é o artigo 3º. A partir do artigo 3º, que é um artigo que todo mundo deveria ler porque ele é fácil de entender, inclusive, que ele fala que são objetivos da República Federativa do Brasil. Não é juridiquês, é simplão. Desenvolvimento nacional... Português, claro. Ela está estabelecendo qual é o telos, né? Aí não é português, claro, é juridiquês, né? Mas qual é o objetivo da coisa, né? Qual é a finalidade da ordem social que a Constituição propõe? Então vamos lá. A Constituição propõe uma ordem social, né? Tem a ordem social propriamente dita, né? Lá a partir do 192, tem a ordem econômica, tem a organização, né, dos estados, a federação, enfim. Tem uma estrutura política, econômica e social que a Constituição pretende que produza desenvolvimento econômico, está no inciso 2º do artigo 3º, e progresso social, incisos 1º, 3º e 4º. É isso. Nós estamos querendo
A Constituição pretende que o Brasil obtenha, que a sociedade e o mercado brasileiros obtenham desenvolvimento econômico, enriquecimento para todos nós, é super importante, desenvolvimento econômico e progresso social. O que significa termos uma sociedade cada vez mais desenvolvida, não é, do ponto de vista de ter mais gente pensando diferente, pensando sofisticadamente, propondo novas soluções econômicas, sociais e políticas, enfim. Progresso social significa bem-estar. Para que serve um Estado se não for para produzir bem-estar para a sociedade? Nós temos que entender que o Estado tem uma finalidade. A finalidade é o progresso da sociedade. É bem-estar social, é mais igualdade, é mais distribuição de oportunidades, não é? É melhor distribuição dessas oportunidades entre as pessoas, é a erradicação da pobreza e da marginalização. É o que está no artigo 3º. Para obter o desenvolvimento nacional e o progresso social, que são, volto a dizer, objetivos indiscutíveis da sociedade brasileira, é crucial ter democracia. Para obter isso é crucial ter democracia. A gente já viu que ditadura não produz progresso social. A gente já viu que a gente perdeu a década de 80 inteira por causa das dos imensos erros que a ditadura cometeu durante a década de 70, junto com alguns acertos. É necessário reconhecer. Mas junto com alguns acertos, foram cometidos imensos erros que condenaram o país a ficar 10 anos parado. E depois, né, ainda teve a década de 90. Enfim, as décadas se sucederam a partir de então. O tempo corre para frente. Mas a ditadura não produz, né, progresso social. Ela é feita para outra coisa. E aí, então, a gente tem uma estrutura. Eu estou né, cada vez mais pensando em planejamento, né, em projeto social. É crucial isso, né? É fundamental para que a sociedade possa crescer e, inclusive, a gente tentar atingir a tão almejada igualdade entre todos, né? Claro, claro. É uma surpresa para mim ver gente, né, que às vezes até, né, estudou constitucional ou alguma coisa de economia também, e daí vem falando, mas é só largar. O Estado se largar, a sociedade vai encontrar um caminho? Vai. Se a gente tem, né, vamos pensar, né, eu tenho aqui um time de futebol, eu faço essa analogia, que é uma analogia bem simples. Eu tenho um time de futebol que tem alguns talentos, né, o pessoal bom e tal, e tá jogando contra um outro time que é razoável, né, que também tem, sei lá, os seus talentos, etc e tal, todo mundo jogando, né. E aí tem um deles que tem um técnico maravilhoso, que organiza a coisa, que escala, que planeja, que tem pensamento estratégico. E o outro chega e fala, vai lá. Laissez-faire, laissez-passer. Não vai. Não vai. Nenhuma sociedade enriqueceu sem planejamento, sem projeto, sem... E é isso que o STF está defendendo quando ele defende a democracia. É óbvio que tem um monte de gente no STF que pensa o contrário disso, inclusive. Né? Que pensam numa outra estrutura, muito mais parecida com larga lá e ver o que acontece. Mas eles são democráticos. É essa minha tese fundamental para a gente conversar hoje. Né? Eles estão defendendo a democracia. Essa pluralidade de pensamentos e de ações, né, é que enaltecem e enriquecem. O que me deixa muito preocupado, né, e eu acredito que a você também, e que todo mundo, de uma forma geral, a sociedade,
é quando não vou dizer essa disputa, esse diálogo acerbado sobre seus pontos de vista passam para aquela camada antidemocrática, aquela camada de agressividade, de desrespeito, de falta de honra, de ética, inclusive, né, prejudica. Eu mesmo, como na área de gestão, né, que eu venho atuando nesses últimos 9 anos, né, sem ter nada planejado, nunca se obteve-se um resultado desejado. Essa é a máxima da área da gestão. Você tem que planejar. E o STF está nos ajudando, né, do meu ponto de vista, em diversos posicionamentos, a pararmos, a darmos um break, tá, darmos um stop e vamos nos planejar para que possamos crescer, para que possamos realmente ter uma sociedade, né, democrática e justa para com todos. Né? Claro. Eu acho que esse que nós estamos caminhando nesse sentido. E eu entendo que muitas decisões do STF é justamente nesse sentido, mesmo que pequenas camadas não gostem. Né? Claro. Eu tenho uma pergunta aqui de Peline Pérez. Não estou conseguindo ver a fotinha e tal, mas Peline Pérez está fazendo uma pergunta bem legal. Com a estrutura de Estado burocrático, como poderíamos desenvolver um planejamento assertivo? Eu achei super legal a pergunta. Se fosse meu aluno, eu dava meio ponto aqui. Já foi. Eu acho que é não super legal. A gente pensar... não, meu amigo. É super legal a gente pensar na ideia de que planejar envolve estabelecer objetivos. Né? A primeira coisa em qualquer planejamento é o estabelecimento do objetivo. O pensamento estratégico se molda. Habermas fala isso, todo mundo pensa assim, né? Desde Maquiavel, que foi, né, o iniciador da ideia do pensamento estratégico aí, na Idade Moderna, né? O pensamento estratégico se volta para alcançar objetivos. Então, daí eu queria misturar essa pergunta da Pérez, ou do Pérez, me desculpe, da Pérez, sobre qual é o papel do Estado burocrático nisso. Então, vamos lá. A gente precisa ter objetivos com os quais a sociedade se comprometa. Aí é que tá. Um primeiro passo é alcançar esse compromisso social. Porque quando esse compromisso, né, se faz vivo na sociedade, há uma tendência à manutenção desse rumo. Então, a primeira coisa é haver esse compromisso. E esse compromisso precisa da democracia. Para a gente conseguir colocar esse compromisso nos corações e nas mentes das pessoas, é crucial haver democracia. Porque senão fica aquela coisa que o ditador foi lá e falou, vamos todo mundo para esse lado aqui. E não vai. O pessoal não vai porque o pessoal não se sente representado, não sente que está ali sendo ouvido, etc. Tem que haver a democracia para haver esse compromisso. Tá. Então, mas depois é necessária ação. Porque ter objetivos é uma coisa linda. Mas se a gente não conseguir construir, fica estéril, não é? Fica um exercício radicalmente estéril e, portanto, ele perde energia. Tem uma coisa importante aí que a democracia mantém, que é a energia social. A democracia ordena as energias sociais, que são a soberania, né? E ordenando e vetorizando essas energias é que a gente vai conseguir andar para qualquer lugar. Inclusive, como queria, né, o integralismo, andar para trás.
para andar para trás também é importante canalizar energias sociais. E aí a democracia é importante. Vamos lá, primeira coisa. E daí vem, como bem ressaltou a Pérez, vem a necessidade de um Estado burocrático, técnico, de técnicos que levem a coisa um passo adiante. Porque de boas intenções, e mesmo que a gente tivesse ótimas intenções, e elas fossem unânimes na sociedade, o que não vai acontecer nunca. A sociedade é plural e sempre vai haver conflito de interesses e de valores, inclusive, né? A política não é o melhor lugar para a gente discutir valores, mas há um conflito de interesse. A sociedade é radicalmente conflituosa. Antes do Maquiavel, o Tucídides já dizia isso, né? E depois do Maquiavel, Marx já disse, todo mundo, ninguém discorda muito dessa ideia de que a sociedade é conflituosa, inerentemente conflituosa. E aí a gente não pode fazer uma coisa exclusivamente técnica, a gente tem que fazer um abraço entre democracia e conhecimento técnico. Porque sem o conhecimento técnico, não há planejamento efetivo que produza resultados. Né? Você precisa de gente. Nós estamos aí com a prova razoavelmente clara de que para ser ministro da Saúde precisa manjar alguma coisa do negócio, do traçado. Nós tivemos 2 aí que já saíram porque sabiam demais. Pois é, precisa ter técnico, precisa ter burocratas que sejam tecnicamente bem preparados, que entendam como é que as coisas funcionam. E para isso a gente precisa, né, de burocracia. Mas essa burocracia não pode se desvincular dos objetivos da energia social que vem da democracia. É esse o abraço importante. É permitir que a democracia caminhe, encontrando os seus rumos, né? Que a gente possa, na sociedade, no mercado nacionais, se decidir, né? Se encontrar um caminho, né? E a Ramayana chegou aí, tem bastante gente chegando aqui. Mas é só com a democracia que isso acontece. E aí, obviamente, como ressaltou a Pérez, a gente precisa de técnicos. Né? Eu queria só né, parar um pouquinho e falar do modelo constitucional que a gente tem. Com certeza. Né? Então, vamos lá. A gente tem, primeiro, a gente tem um modelo que é aquele que eu já tinha me referido antes, né? Que é de democracia, de república, a separação dos poderes, a federação. Então, isso estrutura o Estado. Federação e separação dos poderes. Já é uma coisa bem complexa, muito sofisticada. A gente tem um Estado muito sofisticado. Né? É um país imenso, 200 e tantos milhões de habitantes, um território gigantesco, uma economia que até a década de 80, pouca gente sabe, mas até 1980 o Brasil exportava mais e melhor do que a China e a Coreia juntos. A China e a Coreia juntas exportavam menos do que o Brasil e exportavam pior do que o Brasil. O Brasil tinha muito mais maquinário, o Brasil tinha um desenvolvimento econômico, industrial, muito maior do que a China e a Coreia do Sul juntas, até 80. E daí depois veio o que aconteceu, né, em decorrência da ditadura, em decorrência de várias circunstâncias. Inclusive da implementação do consenso de Washington aqui, que foi uma besteira sem fim. A China se desenvolveu, a Coreia se desenvolveu, o Japão se desenvolveu, a Alemanha se desenvolveu, os Estados Unidos se desenvolveram, todo mundo se desenvolveu, sem fazer nada do que o consenso de Washington preleciona. Mas, de qualquer sorte, a gente quer se desenvolver. E aí, a democracia, a separação dos poderes e a federação dão estruturam um Estado muito sofisticado, né, com legislativo, executivo e judiciário no município, no Estado, no
na União, né, não tem judiciário no município, mas enfim. Com os três poderes, mais Ministério Público, mais Defensoria Pública, que está dentro do Executivo, mas, enfim, muitas instituições que são para um Estado sofisticado, que serve a direitos humanos, que é crucial, porque se não tiver esse fim, o resto só sobra. Se a gente não tiver atenção para o humano, o resto não vale a pena. A democracia, a república, né? A gente precisa desses valores. E aí a ordem econômica e a ordem social. Então é uma Constituição sofisticada, é uma Constituição complexa, uma Constituição... De onde veio isso? A gente tem uma origem bem clara. Né? Constituição é uma construção iluminista. Né? Eu nem vou falar o nome do sujeito, mas enfim, quem ocupa odiernamente a presidência não gosta de Constituição por um motivo coerente. Constituição é um projeto iluminista. Constituição é um tipo de estrutura jurídica e política iluminista. Ele é contra o iluminismo. Né? Ele é contra a ciência, ele é contra a inteligência, ele é contra a intelectualidade. E o iluminismo é exatamente essa perspectiva de que a gente pode, pela nossa criatividade, pela nossa cultura, pelo nosso preparo intelectual, dominar o nosso futuro. É a perspectiva de que eu posso criar progresso e desenvolvimento. O que é o contrário, né, do que pretende. Então, a primeira origem é o iluminismo. Né? Ter Constituição é ser um Estado iluminista. Uma sociedade que adere a vários valores iluministas. Aí tem a Constituição Americana, que foi importante para a nossa estrutura, né, desde do Rui Barbosa, com a Constituição de 1891. Daí que veio a nomeação do STF, né, a maneira como a gente nomeia os ministros do STF, que derivou da Constituição Americana. São só os Estados Unidos e a gente, né, de país grandão, que faz isso. Né. A Espanha, por exemplo, tem uma coisa tripartida, né? O judiciário, o legislativo e o executivo nomeiam. Todos os europeus fazem diferente. E muitos dos países latino-americanos também fazem muito diferente disso. Mas então a gente tem uma tradição que vem dos Estados Unidos e a conjuntura de 88, né? Com Mário Covas, que foi um herói durante a Assembleia Constituinte, né? Que criou uma Constituição plural à beça. A gente tem nessa estrutura, tem artigos que são de esquerda. Né? Função social da propriedade, liberdade de privacidade, várias liberdades que são de esquerda. A própria ordem social, não é? Um pouco da ordem econômica. Tem pedaços que são radicalmente liberais e até neoliberais. Né? Ou seja, ela tentou juntar todas as correntes, né? A esquerda, liberal, a galera da direita. Dá para se dizer que, entre aspas, tentou atender a gregos e troianos. Né? Porque a Assembleia Constituinte era assim. Nenhum país, né, iluminista, com Constituição iluministona, tem essa imunidade tributária para os templos, por exemplo. É uma coisa que não existe em nenhum lugar. E tem no Brasil, porque a gente tinha bastante gente representando, não é, esse pedaço da sociedade brasileira que é muito religiosa. Esse pedaço é muito religioso e tem que ser representado.
Faz parte do jogo. Né? É um anseio importante da sociedade brasileira. Isso tem que estar lá. Né? A gente não precisa ter uma Constituição ideologicamente pura. O Brasil não é ideologicamente puro. Né? O nosso fascismo, que foi o integralismo, foi mestiço. Ele substituiu, o Plínio Salgado sabia que não ia dar certo uma coisa, né, racialmente pura, porque o Brasil não é racialmente puro, e colocou a pureza não está na raça, a pureza não está no sujeito, a pureza está na intenção. Enquanto houver intenção fraternal e religiosa, vamos seguir juntos. Até o nosso fascismo era plural, né? Era mestição. A nossa sociedade é assim, ué. O Brasil foi criado de uma miscigenação de raças. É um país mestiço. Você não pode dizer que nossa origem é única. Não. Nós somos formados por povos efetivamente, nós podemos dizer que o Brasil foi formado por povos do mundo inteiro. Claro. Nós temos aqui alemães, espanhóis, africanos, chineses, né? Ou seja, asiáticos, europeus, africanos, só faltou um, a galera da Oceania. Né? Mas aí eles vêm representados pelos ingleses, né? Que tiveram aqui no Brasil também. Né? Esse, só um parênteses meio bobo, mas tem um fóssil um pouquinho depois da Luzia, que é polinésio. Ali perto de Minas e tal, que é o DNA polinésio, da Oceania. Mas enfim, ou seja, tá perfeito. E a gente inventou, a semana de 22 inventou a antropofagia, que é exatamente a maneira inteligente de lidar com essa pluralidade. A gente não precisa, que me perdoem todos os decolonialistas, mas a gente não precisa jogar fora as influências europeias. Como a gente não pode jogar fora as influências indígenas, nem qualquer outra influência que a gente teve, inclusive a polinésia. Mas é absorver isso de maneira inteligente. Olha, eu não preciso jogar fora, eu não preciso copiar. Porque é o que a gente faz. É o que todo mundo que está nos ouvindo faz o tempo todo. Se você aprendeu alguma coisa, você transformou aquilo em seu e passa a aplicar de maneira criativa. Aprendizado não é repetição tosca. Não é repetição irrefletida. Né? Aprendizado que é exatamente o que, né, um advogado que já advogou muito, que conhece, né, o dia a dia da coisa, que é o seu caso, né, você sabe que o que você aprendeu na faculdade, o que você vai aprendendo, aquilo é prático, vai ter uma aplicação prática, vai ter uma... E quem é bom técnico, não aplica do mesmo jeito como aprendeu, aplica de maneiras criativas, né? Aplica de maneiras novas, que é essa perspectiva antropofágica. Né? A gente vai aproveitar essas influências todas para construir modelos esquisitos, que são nossos. Modelos Queria até fazer uma ressalva aí, Marcelo, com relação aos cursos de direito. Né? Ano passado foram estabelecidas novas diretrizes onde as faculdades de direito vão ter que se modernizar, alterar os seus PPCs, né, para uma atualização. E essa atualização está justamente nessa questão que você falou agora, da construção do conhecimento, de fazer alguma coisa diferente, nova, elas vão se tornar mais práticas. Inclusive, elas têm até o final deste ano, apesar que agora com essa questão da pandemia, o Conselho deverá mudar, né, para fazer essas adaptações. Tá? O curso de Direito terá que ser muito mais prático. Aí todas aquelas questões que a gente discutia em sala de aula, discutia em corredor,
nós vamos discutir com mais profundidade dentro de uma sala de aula. Aí as discussões vão ficar muito mais gostosas. Tá? Claro. Vamos trazer, efetivamente, vamos trazer aí para dentro da sala de aula as decisões do STF para a gente poder discutir se realmente existe uma ferida na Constituição Federal, se ele está tentando realmente proteger a nossa Constituição ou não, e aqueles atos vis que buscam realmente denegrir, até mesmo destruir o que foi estabelecido pelo Constituinte, né, para que como a nossa lei máxima. Né? A gente teve... Bom, vamos lá, né? A gente acabou desenhando, né? Só queria falar oi pro Alex Cabral, que chegou aqui, que entrou aqui. Chegou aqui botando para quebrar lá em Minas. Tá? Virou mineiro agora. Mineiro. Ou para você ver, meu amigo, nós estamos aqui, tá? E aí eu quero agradecer já de antemão todos que estão presentes. Nós já temos aqui com acadêmicos nossos, colegas nossos, amigos nossos, do Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, tá? E já entrou lá no início, entrou um colega nosso do Rio Grande do Sul também, tá? Nosso querido Catani, tá? Gaúcho, conterrâneo meu lá. Ou seja, meu amigo, estamos no Brasil todo, né? E esse que é a nossa intenção, é divulgar o nosso conhecimento, o conhecimento que todo mundo tem, a participação de todos dentro da causa justa, tá? Justamente para crescer, né? Divulgar o conhecimento, fazer com que todos comecem a pensar diferente, né? E agir diferente. Né? Claro. Bom, nesse... Eu queria só voltar para a gente, né, ter referência com aquilo que a gente estava começando a conversar. Então, o STF está, como eu disse, né, o STF agiu heroicamente. Tem uma discussão importantíssima, que não é a nossa, mas que é uma discussão importantíssima, que é a quem favorecem as decisões do STF, o que é que esse pedaço da sociedade quer e tal. Porque ele agiu de uma maneira né, democrática, né, defendendo a democracia, mas também tomou uma série de decisões que não foram particularmente boas para o trabalhador, por exemplo. Né? Aí tem uma pergunta aqui de Anderson, falando que constitucionalmente as Forças Armadas nessa política partidária, né? O Exército está perdendo a sua finalidade institucional. Veja, Anderson, e todo mundo, né? Eu estou tentando responder as perguntas aqui, mas eu acho que cada pergunta é o nosso tempo. Coisas que muita gente está pensando, né? O papel das Forças Armadas não tem nada a ver com política, né? A gente precisa ter... Né, a gente viu o chefe das Forças Armadas, né, o militar geralzão, não é, dos Estados Unidos, dizendo, olha, eu errei em me colocar do lado do Trump. Né? Não é papel das Forças Armadas se imiscuir na política. Isso é bem claro para todo mundo. Né? A França, bem claro na Constituição também, né? Bem claro na Constituição, inclusive. A França fez com o de Gaulle, não é? O de Gaulle que era herói, mas um general. Enquanto a gente estava na Segunda Guerra Mundial, o de Gaulle teve uma importância medonha. Agora, não vai querer entrar na política que não é esse o seu lugar. Os próprios franceses não permitiram isso, né? Quando ele se candidatou. Então, né, exemplos não faltam. Por quê? Qual é... Por que não, eu estou sendo preconceituoso? Será que isso não pode? Por quê? E tal. Não é uma questão assim. É uma questão de que, constitucionalmente,
as Forças Armadas têm um papel que tem a ver com disciplina, né, e hierarquia. Então, o que é uma coisa muito importante, e toda a sociedade organizada precisa ter forças armadas que se deem, não é, ao respeito, e que tenham esses objetivos bem claros. E que tenham essas características muito importantes, disciplina e hierarquia. O que significa, por exemplo, já que a gente estava falando da Segunda Guerra Mundial, teve um caso, bem rapidinho, né? Que é a saída de Dunkerque, não é? O exército inglês estava inteiro. Quando o exército alemão começou a invadir a França, o exército inglês começou a tentar escapar, e aí o Churchill estava tentando tirar as pessoas ali de Dunkerque e tal. Tem 2 filmes legais a respeito do assunto, inclusive. E daí liga daí eles colocam, não é, entre o grosso das tropas inglesas e francesas e as forças alemãs, entra uma divisão inglesa, segurando as forças alemãs para permitir que os outros escapem. E daí o comandante desse destacamento, que estava segurando a Alemanha e permitindo que seus irmãos escapassem, né, vivos, ele manda lá um telegrama para o Churchill falando, olha, quando será a nossa vez de entrar nos barcos e bater em retirada? E aí o Churchill responde, vocês não vão. Não há previsão de vocês, talvez dê, mas é pouco provável que vocês consigam escapar. E eles ficam, isso é uma coisa é uma coisa muito nobre, né? Eles ficam e mantêm os alemães afastados para que os outros possam escapar. É esse tipo de comportamento que é o comportamento de disciplina e hierarquia. Eles, pelo menos os comandantes sabiam que eles ficariam até o fim. Vocês vão ficar até o fim. A expressão é essa. Agora, isso não é o tipo de conduta que se requer da sociedade inteira para ver desenvolvimento e para ver progresso. É o que se pede para os militares. A gente não pode submeter a sociedade inteira a esse tipo de hierarquia e disciplina. Por isso que os militares não são... O lugar deles não é a política. A política é o lugar da democracia, da gente conversar. Os militares têm lá sua vinculação já de forma constitucional, que é a defesa da pátria do território nacional. Aí o território abrange céu, terra, mar e subsolo. Tá? Eu entendo também, se a gente fizer uma analogia com o que você falou relativo do Dunkerque e Churchill, tá? Nós podemos também trabalhar o STF nesse sentido, porque ele está ali, né, como um fiel, por assim dizer, da balança, né, entre uma sociedade que necessita de uma mudança, não vou dizer radical, porque tudo que é radical não acaba dando bem, mas é uma mudança de forma profunda, né, equilibrando realmente o que é justo, né, com o direito, né, defendendo constitucionalmente, né, os nossos direitos, defendendo efetivamente a Constituição que o povo brasileiro, por assim dizer, escreveu, através da eleição dos constituintes, né? E eles fazem essa defesa, e é uma defesa fundamental para nós, para nossas garantias. Né? Eu vou falar um fato que está muito em voga, e o tribunal ele tem se manifestado, tem trabalhado nesse sentido, em combater, e isso acaba, inclusive, né, em um linchamento virtual, que inclusive já é previsto penalmente. Tá? Nós queremos ver até se essa questão do linchamento virtual nós vamos trabalhar numa próxima live. Tá? E o STF está trabalhando firme através da fake news. Tá? E garantindo para que as informações que cheguem ao povo, que cheguem à base onde realmente devem chegar, chegam de forma
fiel chegue de forma digna. E dessa forma o STF está trabalhando, e aí até foi questionado hoje durante o dia, mas qual é o papel heróico do STF? Eu falei, defender a Constituição, para que realmente nós possamos ser um país mais democrático, onde nós, povo, devemos realmente cobrar dos nossos políticos, cobrar dos nossos chefes de Estado, né, o que eles realmente prometeram nas campanhas e o que realmente nós precisamos. Tá? Claro. Eu vou fazer mais um parênteses, Marcelo, apesar que nós temos aí 15 minutos aí para frente. Tá? O mundo viu o seguinte, tá, com essa pandemia. Não é o Brasil que não está preparado, é o mundo que não está preparado. O mundo não está preparado. O único problema que nós temos no Brasil, que eu entendo, tá, fazendo uma comparação com outros países, independente de local, é a questão do que você falou inicialmente, disciplina. Nós não somos um povo disciplinado. Nós somos um povo que sabemos as nossas funções, sabemos o que nós queremos, mas não somos disciplinados. Porque se fôssemos disciplinados, muitas situações do passado e muitas situações do futuro vão ter repercussões diferentes e vão ter finalizações diferentes. Eu acho que talvez, né, a maior prova da nossa disciplina, tá, e depois eu não vi outra maior prova, tá, foi as diretas já. Lá nós fomos disciplinados. Nós fomos disciplinados. Nós buscamos o que nós queríamos efetivamente, né, que era uma democracia legítima, né, realmente dentro daquela dicotomia que nós temos. Né? Uhum. E eu vejo aí o STF é a função principal dele, né? Claro. O que você me diz? Eu digo o seguinte, eu concordo que tem essa... que é necessário ter ordem. Né? Não estou defendendo o Comte com a ordem e progresso, não, mas é necessário haver ordem. É necessário haver ordem. Né? Para haver progresso é necessário haver ordem. Para ver estratégia é necessário haver disciplina. Né? Para ver, enfim, para ver desenvolvimento é necessário ter estrutura e tal. Mas eu queria falar uma outra coisa, que tem a ver com isso, óbvio. O Japão se industrializou no fim do século XIX, começo do século XX. Né? Foi uma mudança grande e tal. E aí eles chamaram técnicos estrangeiros. Tem um filminho com Tom Cruise, né, que é legal, lá do Último Samurai, né? Aquilo não é completamente fantasioso. Eles realmente estavam saindo do feudalismo e entrando e tentando modernizar a sociedade. E daí todos os técnicos alemães, ingleses, americanos que foram para lá, a unanimidade entre eles é que depois de estudarem a sociedade e o mercado japoneses, olha, querido, não é, imperador, que era um projeto do imperador, né? Querido imperador, nós temos, né, aqui um pesar imenso, mas temos que lhe dizer que não é possível desenvolver o Japão porque o povo japonês é muito indisciplinado, o povo japonês é impossível de se desenvolver. Do jeito que vocês são, não há perspectiva nos próximos séculos disso chegar a qualquer lugar. É óbvio, né? A gente ouve isso a respeito do Brasil o tempo todo, né? Eu acho que teve uma sacada, não é, num governo anterior, que é dizer que o brasileiro, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Esse tipo de propaganda, e a palavra é propaganda, porque não é publicidade de um ideal político, etc.,
faz isso, de produzir disciplina, produzir a noção de que eu sou brasileiro e não desisto nunca, que foi uma coisa que a gente começou a repetir, e que deveria ter se mantido, inclusive, não é, nos governos sucessivos, até que a gente começasse a se ver como um povo tenaz, como um povo capaz de autossuperação. Essa perspectiva de que a sociedade brasileira tem pouca disciplina é uma perspectiva realista. A sua perspectiva é bastante realista. Mas não é uma coisa inerente. Essas coisas, a gente não é condenado a ser de um jeito só. Né? Eu tô falando com um homem que saiu, né, do Rio Grande do Sul, veio para a Bahia, está no Rio Grande do Norte, e que está se recriando e tentando encontrar novos caminhos a todo momento. O povo não é assim, o povo é assim. O brasileiro é assim, como o moçambiquense é assim, não é? Como o belga é assim. Eles tentam se reinventar, eles não estão condenados, e nós não estamos condenados a ser de um jeito só. A gente pode ser melhor. Pegando essa tua deixa aí do reinventar, né, que está muito em voga hoje, principalmente nas empresas, porque a adaptação já não é mais o necessário, é obrigação. Você tem que hoje reinventar, inovar, fazer com que a roda seja realmente uma roda. Puxando essa deixa, né, você entende que o STF, né, ele se reinventou nesses últimos, vamos dizer, 5 anos, 7 anos, para não ir pegar um lapso temporal aí tão grande, mas esses últimos, pelo menos 7 anos para cá, eu acho que ele não se reinventou, ele realmente não tomou a sua posição de direito, ele chegou na sua posição de direito que ele tinha, de realmente ser o ferro na balança entre o desejo do legislativo, o desejo do executivo e o que a Constituição diz? Eu acho que sim, mas eu acho que não foi uma coisa que ele fez sozinho. O nosso colega Wilverson está chegando. E tem uma coisa que é necessária a gente saber, né? A gente tem em mente, e muitas vezes tem gente aqui que não é da área do direito, né? A Júlia, não sei se está aqui ainda, não é da área do direito. Tem algumas pessoas que não são. E eu vejo gente da área do direito falar isso também, né? O STF se robusteceu, e é verdade. O STF que nós herdamos dos militares não tinha uma coluna vertebral tão sólida quanto o atual STF tem. Isso para dizer o mínimo, né? Para ser eufemístico com eles. Que, afinal de contas, eram ministros que tinham sido nomeados para obedecer atos institucionais. Mas, de qualquer sorte, o STF foi melhorando após a ditadura. Mas não foi só o STF que fez isso. Quem foi que inventou a ADC? Foi uma emenda constitucional número 3, que inventou a ação declaratória de constitucionalidade. Quem foi que regulamentou, tudo bem que depois de muito tempo, mas quem foi que regulamentou a arguição de descumprimento do preceito fundamental? Foi a Lei 11.417, Congresso Nacional em 2006. Quem foi que inventou a súmula vinculante? O Congresso Nacional pela emenda 45. Quem foi que inventou que ia ter a possibilidade de modulação dos efeitos das ADINs? Foi o Congresso Nacional na Lei 9868 de 99. Quem estava no governo era o Fernando Henrique, inclusive. Não vamos colocar... Falar, Não foi a esquerda. Foi o Congresso Nacional que deu esse poder todo. Depois teve a Lei 12.063, que regulamentou a ADO. Teve um monte de leis aqui. Eu fiz uma lista, né? Porque é uma lista grande. Tem a emenda 63. Tem um monte de emendas constitucionais que criaram a lei da súmula vinculante, né, que é a 11.417, confundi com a da DPF, que é a 9882. Enfim, a súmula vinculante aumenta enormemente o poder do STF. Quem inventou a súmula vinculante? Bom,
originariamente veio da reforma do Estado do tempo do Fernando Henrique, mas foi posta no tempo do Lula, pela emenda 45, e foi regulamentada depois pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é de esquerda. O Congresso Nacional brasileiro não tem nada. Quer dizer, óbvio que tem gente de esquerda, tem gente conservadora, a sociedade brasileira é plural. Mas o Congresso Nacional não está inventando uma coisa... Enfim, o STF não criou o próprio poder. É isso que eu queria dizer. Quem criou o poder, quem entregou o poder para o STF foi o Congresso Nacional, que é o poder mais representativo. Sim. Agora, certamente eu concordo contigo. O STF tomou decisões que o colocaram num nível de responsabilidade e de responsividade, né, de ser hábil para responder de maneira muito, eu ia dizer viril, mas não quero dizer só isso, né, mas de maneira assertiva, como diz a Pérez, né? Isso foi feito, esse STF agiu de maneira adequada, né? Marcelão, histórica. Meu querido, o Instagram vai nos derrubar daqui a pouquinho. Oba! É uma pena, né? Mas aí depois, a gente tem muito ainda para conversar aí. Depois a gente marca uma outra live. Eu queria que você partisse aí para suas considerações finais. Tá? Vou te cortar a palavra. Você tem uns 2 minutos aí para falar, 2 a 3 minutos. O máximo para eu depois finalizar também aqui o nosso bate-papo. E realmente, o STF, ele, do meu ponto de vista, como eu te falei, estava falando aqui, ele assumiu o seu papel. Tá? Ele assumiu o seu papel. O legislativo, o executivo deram a força para ele, e ele resolveu realmente agora, nesses últimos anos, tá, assumir efetivamente o seu papel de defensor da Constituição. Tá? Concordo. Contigo, Marcelão. Um abração, obrigado de novo pelo convite, um abração para todo mundo que veio, e para todo mundo que vai assistir depois, né, que não conseguiu, mas que vai assistir gravado e tal. Mando meu abraço para todo mundo e a gente precisa discutir mais isso mesmo, né, de uma maneira mais séria e mais ponderada. Obrigado. Nós podemos fazer o seguinte, Marcelo, já fica aqui o convite para você ver na tua agenda aí, né? Uma outra data para a gente continuar essa discussão, né? Esse debate aí que sempre enriquece o conhecimento. Tem coisas aqui que eu aprendi com você agora de história. Né? Essa questão de Churchill de Gaulle não sabia, né? Não sabia mesmo, fiquei sabendo agora. Para mim foi um grande prazer. Eu gosto muito dessas histórias da nossa querida Segunda Guerra Mundial, que foi um marco histórico para nós, independente das suas consequências do que aconteceu com os povos. Tá? Claro. Muitos outros se desenvolveram. Tá? Achei muito gostoso, gostei demais. E eu queria dizer o seguinte, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois gravado, eu e o professor Luiz Marcelo aí vamos voltar num outro momento, ele vai depois me dar a agenda dele aí, para fazer uma outra discussão, para dar continuidade a essa. Né? Para a semana, né, eu só estou finalizando aí a data, a princípio será na quinta-feira também, né, uma conversa com o professor Caio Rangel, né, voltada à área do direito penal, né, tá, dentro também da causa justa. Dentro do causa justa, tá, nós vamos trabalhar aí, Marcelo e os outros colegas que estão assistindo, tá, vamos trabalhar... Viu? Entrou aí, um monte de gente gostoso. Meu querido professor Rogério Xavier aí, tá? Gente finíssima, tá? Gosto muito dele, tá? Tenho um carinho muito forte por ele. Tá? Vamos discutir nas quintas-feiras questões de direito. E nas terças-feiras nós vamos discutir questões de educação e de saúde. Tá? Mas isso a partir de agosto. Nesse mês de julho, toda quinta-feira, a princípio, toda quinta-feira, 20 horas, nós vamos estar discutindo direito. Tá? Direito, justiça, tudo relacionado, voltado aos cursos de direito. Estamos com 19 segundos para encerrar nossa live. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente. Espero vocês na próxima live aí da Causa Justa. Tá?
Provavelmente quinta-feira. Só vou finalizar amanhã